Jeová é o Shaddai, e abriu o mar vermelho, e ao seu povo fez passar, e da rocha água limpa fez brotar. Pronto, amém, amém. Eles, como o louvor nos leva para a palavra. Quando o louvor é da palavra. Queriam, acho que tem um eco aqui. Sai, eco. Você pode sentar. Aleluia. Não sei se é o meu retorno que está. Pode baixar ele um pouquinho. Aleluia. Obrigado, queridos. Vocês são bênção, 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 bênção. Aleluia. Diga assim, Deus é bom. Eita, Deus é bom. Eu lembro de uma propaganda de um protetor para couro. Dizia que era tão bom, mas Deus é muito melhor do que isso. Lembrei até de outra música. Eu tenho 9.000 faixas de música no meu celular. Louvor e adoração. Não é difícil não ser inspirado, né? Aleluia. Deus se importa com você. Sabe, e Ele se importar conosco, quer dizer que Ele cuida de nós. Quem se importa, cuida. Fala para esse vizinho que está do seu lado, diz assim, quem se importa, cuida. Porque não tem como nos importarmos se não cuidarmos. Aleluia. Mas quando sabe que tem pessoas que não querem ser cuidadas, que ficam incomodados quando alguém tenta cuidar dela. Aleluia. Mas vamos ficar no tema de hoje. Bom, tudo é o tema de hoje, amém? E glória a Deus que você está aqui. Quero mandar salvações para os nossos irmãos que estão lá em Paris. Amém? Bonsoir. Bonsoir. Aleluia. Para os que estão na Praia Grande, para as irmãs que estão na Praia Grande. É internacional, é Paris, Praia Grande. Tudo é um lugar de pessoas que estão conectadas à palavra da fé. Amém? E eu vou falar sobre o fundamento da fé, os fundamentos da fé. Sabe que quando nós iniciamos no Senhor, quando você entrega a sua vida ao Senhor, você faz por um ato de fé. Mas sabe que muitas vezes nas igrejas as pessoas falam, você precisa ter fé, mas como é que faço para ter fé? Porque não é só passar anos e anos dentro de uma igreja que uma pessoa desenvolve e fortalece a sua fé. E nós vamos falar um pouco disso hoje. Mas, principalmente, para que ao ouvir essa pregação, aquilo que Deus colocou no meu coração, você possa se fortalecer na sua fé. E isso é fundamental. Por que é fundamental? Porque o autor do livro de Hebreus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Ele não diz que nós agradamos a Deus com obras, ainda que fazer obras agradam a Deus. Deus não se desagrada quando nós servimos, mas se tem uma coisa que Ele exige de nós, é crermos que Ele existe e que Ele é abençoador daqueles que o buscam. E eu não sei como tem pessoas que ainda têm dificuldade de entender que o Deus, Ele nos abençoa. Porque Ele diz, olha, para você entender e mostrar a sua fé, você precisa reconhecer que eu existo. Não só que Ele existe, mas que Ele se torna galardoador, abençoador daqueles que o buscam. Então, se você buscar Deus, posso dizer, cuidado, você vai ser abençoado. Aleluia. E as pessoas ainda hoje, em 2024, assim, mas eu não acho que é bem assim, esse negócio de buscar a Deus e ser abençoado. Vocês estão me olhando? Aleluia. As pessoas, eu não sei qual é a dificuldade. Eu, quando leio a Bíblia, eu vejo que Deus é o meu Pai.
E como pai, um pai, ele deve entesourar para os seus filhos, os pais, a Bíblia diz isso. E ele, como Deus e Pai, não vai nos abençoar, não entesourou para nós? Claro que sim. Aleluia. Mas nós vamos falar de um fundamento. E enquanto eu estava ali, o Senhor começou a acrescentar coisas para que eu compartilhasse com você. Olha que bênção. Deus se importa com você. Uma outra música. Essa é uma outra música. Mas Deus se importa com você, ao ponto de mandar mensagens para eu compartilhar com vocês agora. Vocês estão vendo que eu estou aqui em cima do palco? Estão vendo, né? Graças a Deus. Sabe que se eu fizer pular, o palco não cai? Graças a Deus, né? Sabe por que ele não cai? Porque ele foi bem construído. Eu, infelizmente, vou compartilhar algo que aconteceu. No início da minha conversão, eu fui numa igreja e eu ajudei a montar o palco, e era com tapume de obra. Aí tinha um irmão lá mais afogueado, estava lá, quando ele fez isso, afundou o pé. Por quê? Porque a estrutura não estava firme. O Senhor me falou, enquanto eu estava ali, fundamento é estrutura. Bate o pé assim no chão. Vê se está firme. Está firme aí? É uma boa estrutura. É uma estrutura firme. E assim tem que ser a fé para nós. Uma estrutura firme. Porque se ela não for firme, ela pode ter até uma boa aparência. Ela pode estar enfeitada, embelezada, mas pode ser que esteja com uma estrutura frágil, que qualquer vento derrube. Aleluia. A nossa fé não pode ser frágil, ela não pode ser fraca, ela tem que ser firme e forte. Diga, firme e forte. Eu creio que você vai ser acrescentado nessa noite para que fortaleça a sua estrutura de fé. Aleluia. Eu vou começar com algo que ainda assim o Senhor me acrescentou agora. Abra comigo no livro de Gálatas, por favor. No capítulo 3, no versículo 1. Gálatas, capítulo 3, versículo 1. Um já deu glória a Deus, porque sabe o que está escrito. Mas os outros que ainda não sabem, abram aí, por favor. Ele também abre, porque é para a gente não se sentir assim tão, né, não se sentir tão assim, inferiores ao conhecimento. Aleluia. Aleluia. Ah, mas eu gostaria de conhecer a Bíblia como o pastor Zé Carlos. Quem gostaria? Oxe, nem metade da igreja. Estude. Estude, eu vou fazer uma oração. Acorda. Desperta, estuda. Aleluia. Gálatas capítulo 3, versículo 1 diz assim. Eu vou ler na versão revista e atualizada, Almeida Revista e Atualizada. Diz assim, muito amavelmente o apóstolo Paulo dizendo: ó Gálatas, insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isto de vós: recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Eu sei que você entendeu plenamente esse texto, uma linguagem bem tranquila e popular, mas para eu que prefiro e preciso de uma linguagem mais simples, eu fui buscar uma outra versão, na versão A Mensagem, que é o mesmo texto, só que para eu entender ficou mais fácil. Então eu vou ler de novo esse texto, do capítulo 3, versículo 1, na versão da Bíblia A Mensagem. Diz assim: meus queridos Gálatas. Como ficou fácil de entender? Porque Paulo, ele não abre essa carta considerando aquele povo da Galácia, os Gálatas, como inimigos. Era um povo da igreja. Você sabia que ele não estava falando para os sem fé? Ele não estava falando para as pessoas que eram do mundo, como a gente diz hoje em dia. Não estava falando para os gentios. Não estava falando para aqueles que ainda mantinham a fé judaica. Ele está falando para o povo da igreja.
Por isso que ele trata com tanto amor, meus queridos Gálatas, meus queridos membros da Igreja Verbo da Vida Lapa, ou que estão frequentando hoje, congregando hoje aqui na Verbo da Vida Lapa. Olha que linguajar de amor. E ele continua dizendo, vocês ficaram malucos? Mas espera aí, não é da igreja que ele, não é com a igreja que ele estava falando? É. Sabe que mesmo estando numa igreja, ouvindo a palavra, a pessoa pode ficar maluca? Apóstolo Paulo não está falando aqui alguém com distúrbio psicossomático, que precisaria de um psiquiatra. Está falando de algumas atitudes que estavam sendo tomadas. Mas de uma forma muito amada, apóstolo Paulo cheio de amor, vocês ficaram malucos? Alguém os enfeitiçou? Perderam o juízo? Rapaz, eu gosto do apóstolo Paulo. Algo muito estranho aconteceu, pois é óbvio que Jesus crucificado não está mais no centro da vida de vocês. Era disso que Paulo estava falando. Olha, vocês estão loucos, foram enfeitiçados, perderam o juízo, porque é óbvio que vocês esqueceram que Jesus foi crucificado e ele não está mais no campo da sua visão espiritual. Vocês não estão mais se importando que alguém morreu pelo vosso pecado. Porque alguém levou sobre si toda a maldição. Vocês estão dizendo, levou. Estão desrespeitando o sacrifício que foi feito. Aleluia. E vejam que o seu sacrifício na cruz foi apresentado a vocês com muita clareza. Então não eram pessoas ignorantes daquilo que havia acontecido na crucificação de Jesus. Eles tinham sido bem ensinados. Aleluia. Talvez se tivesse o rema, tinha feito o rema lá. Com Gamaliel. Talvez alunos de Paulo. No verso 2, isso é só o verso 1, essa é uma boa introdução. No verso 2 ele diz, permitam-me perguntar, como começou a nova vida de vocês? Foi resultado do esforço para agradar a Deus ou foi por terem aceitado a mensagem, a palavra de Deus? É uma pergunta retórica, porque a gente já sabe essa resposta. Verso 3. Pretendem continuar com essa loucura? É preciso perder o juízo para pensar que é possível completar por esforço próprio aquilo que foi iniciado por Deus. Começou bem na igreja, começou a frequentar, reconheceu, adora, ai Senhor, Tu és bom, o Senhor é o centro da minha vida. Passado um tempo assim, esse negócio de igreja, esse negócio de congregar 2, 3 vezes na semana, é disso que o apóstolo Paulo estava falando. Gente que estava deixando o primeiro amor para amar as coisas que não eram as coisas de Deus em primeiro lugar. Não precisa ser louco para fazer isso. Para achar que nasceu de novo, recebeu uma nova vida pela fé, recebeu saúde divina pela fé, recebeu aquilo que foi eliminado, toda a maldição da lei, pobreza, enfermidade, recebeu tudo isso pela fé e agora está deixando a fé. Está deixando de crer naqueles princípios que foram ensinados e que fizeram a pessoa nascer de novo. Aleluia. Verso 4. Se vocês não foram capazes o bastante para começar a obra de Deus, acham que pode aperfeiçoá-la? Não, eu não vou fazer esse negócio de igreja não, mas eu vou ficar melhor ainda. Inocente. A gente só pode ficar melhor com Deus. Efésios capítulo 4, o apóstolo Paulo vai falando sobre os dons ministeriais. Ele diz, Deus deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para pastores e outros evangelistas, pastores e mestres, para aperfeiçoamento do corpo. Não, mas eu não acho que é bem assim que eu preciso ter um pastor. Bom, Deus ele não acha, ele
Tenho certeza que preciso. Não, mas eu posso ficar melhor sem precisar de uma palavra de Deus. Não pode. Talvez esteja mais enfeitado, mas melhor só pode com os fundamentos da palavra. Aleluia! Glória a Deus! Pode estar até perfumado, até de carro novo, mas sem o fundamento da palavra, não podemos melhorar. Porque nós não fomos transformados, renovados, por ter um carro. Foi por crer na mensagem que o Senhor morreu naquela cruz, para pagar pelos nossos pecados. Porque Ele sofreu no seu corpo o castigo que era para nós sofrermos, para que pudéssemos ter uma vida e uma vida em abundância. E que nós não podíamos fazer isso pelo nosso mérito próprio. Foi o amor de Deus que enviou o seu Filho, para que ao crer nele, a gente não morra eternamente, mas vive eternamente com Deus. E agora acha que é fazendo A, B ou C que vai ficar melhor? Não é. Eu sei, talvez como eu, muitos tenham tentado várias coisas para ter paz, para ter alegria, para ter uma certeza de um destino. Eu havia pensado em muitas opções, mas nenhuma me levou aonde eu estou hoje, que é estar na presença do Senhor e ter verdadeiramente paz e alegria no meu coração. Aleluia. E ele finaliza esse versículo dizendo: será que o que sofreram foi inútil? Cuidado. Aqui acho que nessa hora, acho que o cuidado dele foi mais, uma palavra mais, cuidado. Vocês podem perder tudo o que alcançaram. Aleluia. É possível se desviar da fé e passar a crer nas coisas como mais importantes do que o que criou as coisas. É possível a pessoa andar com tanta dureza em seu coração que deixar de ter o benefício da nova vida com Deus, ao ponto de perder a sua salvação. É possível. Se pecar contra o Espírito Santo, nós não vou falar disso agora, mas assim, é possível. Aleluia. Aleluia. Agora, vamos para o livro de Marcos, por favor, capítulo 9, verso 17. Aleluia. Estamos trabalhando o fundamento. Aleluia. Vamos bater nas estacas para dar um bom fundamento. Marcos 9, verso 17 diz assim, eu vou ler pela versão transformadora. Um dos homens na multidão respondeu: mestre, eu lhe trouxe meu filho, que está possuído por um espírito impuro, que não o deixa falar. 18. Sempre que o espírito se apodera dele, joga-o no chão, ele espuma pela boca, arranja os dentes e fica rígido. Pediu aos seus discípulos que o expulsassem o espírito impuro, mas eles não conseguiram. Jesus disse: geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Traga o menino para cá. E então o trouxeram. Quando o espírito impuro viu Jesus, causou uma convulsão intensa no menino, e ele caiu no chão, contorcendo e espumando-se pela boca. Imagina a situação, o pai está lá vendo o filho naquela condição, aí olha, chegou aqui aquele que vai transformar, que vai libertar seu filho, e o negócio fica pior. Talvez tem coisa que você vai transformar na sua vida pela fé, que quando você começa parece que ficou pior. Mas se você confiar naquele que pode mudar todas as situações, fica tranquilo. É só uma brincadeira, uma tentativa do diabo de tirar a sua paz, a sua alegria. Aleluia. Aleluia. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo isso acontece com ele? Desde que era pequeno, respondeu o pai. Muitas vezes o espírito lança no fogo ou na água e tenta matá-lo. Tenha misericórdia de mim e ajude-nos, se puder. Aqui começa uma das coisas que você pode identificar. Você não precisa, ainda que possa ter algum irmão, uma irmã, que vai dizer: você está sem fé.
Mas você não precisa que alguém diga. É só você observar como você está crendo nas coisas. Aquele homem diz assim: Jesus, se você conseguir, se você só for capaz, liberta meu filho. Queridos, nós estamos em 2024. Isso aconteceu há mais de 2000 anos atrás. Nós não podemos, neste ano, neste tempo, com a facilidade de ouvir da palavra e praticar a palavra, termos dúvidas se Deus quer algumas coisas. Ah, mas não está escrito que se for da vontade de Deus, a gente vai fazer isso ou aquilo? Sim, tem coisas que Deus vai nos instruir ao caminho. E tem coisas que somos nós que vamos decidir. Se devo casar com fulano ou ciclano. É você quem decide. Aleluia. Mas aquilo que Deus já disse, que é a estrutura dele, que é o caráter dele, que é o plano dele, nós não podemos mais ter dúvidas. Não, se for da tua vontade, se você conseguir, ou se for da sua vontade, pode curar o meu filho. Ele não perguntou se for da vontade, ele perguntou se você consegue, se você é capaz. Isso já me mostra que ele não tinha a fé desenvolvida ao ponto de saber, de não ter dúvida alguma, que Deus é capaz e que o filho dele, o enviado, que só fazia aquilo que via o pai fazer, era capaz. Então, observe-se a si mesmo, examine o homem a si mesmo. Você está crendo que Jesus é capaz? Que o poder de Deus é capaz de dizer, mas se for possível. A Bíblia diz que nada, nós cantamos, é impossível ao que crê. Então a limitação não está em Deus, está naquilo que nós cremos. Mas não é bem assim. É assim. Queridos, não precisa fazer força para crer no problema. Não precisa ter fé para crer que o mundo jaz no maligno. É só abrir os olhos. Ou assistir um telejornal desse. Ou entrar num desses sites de notícias. Não precisa ter fé. Porque é fato que as coisas estão complicadas. Mas para crer que Deus é capaz de mudar a situação, aí precisa ter fé. Aleluia. Aleluia. Aí Jesus assim, se puder. Aleluia. Aí Jesus disse, tudo é possível ao que crê. No mesmo instante o pai respondeu, eu creio. Olha que importante a resposta desse pai. Jesus disse, se puder, deixa eu dizer uma coisa, nada é impossível para o que crê. E o pai, eu creio, ativou a solução para aquele problema gravíssimo. A pergunta não é se Jesus pode, é se nós cremos. Se temos fé para crer sem duvidar. Aleluia. Mas como é que eu faço para ter essa fé? Medita na palavra dia e noite. Não fica meditando na confusão. Não fica dando ouvidos a ensinos de demônios. Esse negócio que esses caras pregam aí, que esse negócio é só a fé, não é bem assim. Todo incrédulo pensa assim. Que não é bem assim. Mas os que vivem em fé dizem assim, é assim e eu vou viver essa condição. Aleluia. Verso 24. No mesmo instante o pai respondeu, eu creio. Verso 25. Quando Jesus viu que a multidão aumentava, repreendeu o espírito imundo, dizendo, espírito que impede esse menino de ouvir e falar, eu ordeno que saia e nunca mais entre nele. E aí, um ano depois, o menino foi liberto. Não foi não? Agora, o espírito gritou, causou outra convulsão, e saiu. Por quê? Porque não tinha opção. Talvez alguns já tenham ouvido esse testemunho
Eu estava na igreja, não era nesse prédio ainda. Um irmão saiu do culto, foi para casa, chegou e encontrou uma mulher endemoniada. Eu já no restaurante com a minha esposa jantando, ele liga: pastor, eu cheguei em casa, minha mulher está endemoniada. Eu falei: não, precisa ter um crente aí para poder orar e expulsar esse demônio. Tem um crente? Tem, eu sou crente. Então vai lá e expulsa o demônio. 10 minutos depois ele me liga: pastor, o demônio disse que não vai sair não. Eu falei: ele é mentiroso. Ele é safado, cachorro sem vergonha. Mas volta lá, ele não vai fazer por opção, ele vai fazer porque não tem opção. Diz lá: eu te ordeno, sai da vida da minha esposa em nome de Jesus. Aí ele me ligou: pastor, o demônio foi embora. Eu falei: viu? Mas voltou. Ele: então manda ele não voltar. Aí ele não me ligou mais. No dia seguinte eu perguntei: e aí? Ele disse: não voltou não. Eu falei: então para tua mulher de ficar caçando assunto, de ficar atraindo as coisas espirituais do mal. Porque o diabo não tem lugar em nós. Só se dermos lugar a ele. Aleluia. Olha a fé daqueles que estavam juntos. A igreja, olha a fé da igreja, como é que estava. O menino parecia morto e um murmurinho correu na multidão. Morreu. A igreja cheia de fé. Jesus foi lá, orou, o menino morreu. Essa era a igreja que Paulo estava ensinando. E depois a gente reclama de um povo que às vezes não está com fé. Mas o Jesus o tomou pela mão e ajudou a se levantar e ele ficou em pé. Quando Jesus está na situação, quando você crê, acontece. Fé funciona. Vira para o teu vizinho e diz: fé funciona. Agora vá para o livro de Hebreus, no capítulo 11. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Eu vou ler mais uma vez na versão transformadora. Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz assim: a fé, nessa versão que eu estou lendo, mostra a realidade daquilo que esperamos. Ele não mostra a viagem na maionese, Hellman's Trip. Não, ele não mostra uma alucinação. Mostra a realidade. Diz a fé, diga, a fé mostra a realidade. Não, mas eu estou com uma dor aqui. A fé diz: eu sou curado. Ela mostra uma realidade que precisa ser crida. Porque vai dizer: esse negócio, eu tinha uma tia que teve um negócio desse aí. O negócio é complicado, morreu até desse negócio. Para falar esse tipo de besteira, não precisa ter fé. Mas para dizer: em nome de Jesus, você é curado. A fé sempre vai falar de uma realidade bíblica que Deus já está vendo. Aleluia. Uma realidade daquilo que esperamos. E nos dá uma impressão, nos dá uma ideia. Não. Essa versão diz: nos dá convicção. Ou outras versões vão dizer: é a certeza. Mas e se alguém disser que não é? Eu vou dar um exemplo aqui para o pastor Antônio. Pastor Antônio, o senhor é homem? Tem certeza? E se alguém disser que não é? Vai mudar o que você crê? É uma certeza. É uma certeza. Que a pessoa vai dizer: ah, não, mas... Mas eu sou, acabou. Então prova. Deixa eu dizer uma coisa. Quando você tem convicção, você não precisa provar nada a ninguém. Porque o diabo é mestre em lançar, então prova, com uma estratégia para fazer você duvidar.
Toda vez assim, então prove, saiba que é o diabo tentando te tirar da fé. E a minha resposta é: onde eu aprendi isso? Com Jesus. O diabo disse a Jesus: tu não é o filho de Deus, não? Atira-te daqui abaixo. E até citou um texto bíblico, porque está escrito que aos anjos Deus dará ordem para te guardar. Então você atira que Deus vai te pegar lá embaixo. Só que Jesus é a palavra, né? Ele diz: mas também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. E Jesus não tinha dúvida de quem ele era. Ele não precisava provar para ninguém, nem sequer para o diabo, que ele é o Filho de Deus. Você não precisa provar a ninguém que você é filho de Deus. Você só precisa andar como um filho. Não para provar, só porque você é. Nós precisamos viver como tendo um pai, não como filhos abandonados ou bastardos. Eu sei que eu tenho um pai. Mas teu pai não morreu? Ou aqui da terra, sim. Mas o pai que me gerou vive para sempre. Cuida de mim. Me guarda por detrás e por diante. Aleluia. Por isso que eu posso andar por um vale, até se for da sombra e da morte. Não vou temer. Por quê? Porque eu sei que o meu pastor me cuida. Glória a Deus. Por isso eu posso me deitar em pastos verdejantes. Aleluia. Você está precisando deitar em pastos verdejantes. E deixar Deus cuidar de você. Aleluia. E nos dá convicção de coisas que não vemos. Mas você não está vendo. Mas eu sei. Você não está vendo essa ferida sumir. Não, mas eu tenho certeza que Deus está trabalhando. Porque a Bíblia diz que Ele trabalha por aqueles que nele esperam. E se eu não esperar, boa sorte. Aleluia. Se você não tem convicção, deixa eu te dar uma notícia, você não tem fé. Talvez tenha uma vontade de ter fé. Talvez tenha um desejo, um sonho. Mas fé é convicção. Se não tem convicção, não tem fé. Às vezes é só um pensamento. Às vezes é só uma repetição na mente. A Bíblia fala para não fazermos vãs repetições. Porque quem tem fé pode fazer 2 vezes, pode fazer 10 vezes, 1000 vezes. Mas se fizer uma só, já está sabendo. Já está feito. Aleluia. Isso é o verso 1. Vamos para o verso 2. Pela fé, pessoas dos tempos passados obtiveram aprovação. Se você andar com Tereza, você vai acabar rindo. Se você não conhece minha esposa, Tereza, ela faz você rir. O Eduardo Júnior, não vou nem falar, né? Às vezes ele pode fazer você chorar de tanto rir. Se você andar com alguém que está cheio de fé, você vai ser influenciado pela fé. Ao ponto de poder aprender com aqueles que já têm experiência, que já viveram. Mas tem gente que nem a fralda tirou, já está querendo achar que deve ditar como é que as outras, que já têm 30, 40 anos de experiência de fé, não estou falando de igreja, de fé, não é bem assim. Aqueles que pela fé já venceram, são pessoas que nós podemos considerar. Porque já tem vivência, experiência. Esse capítulo 11 de Hebreus, ele vai falar daqueles que pela fé venceram. Não pela emoção, mas pela fé. Por quê? Porque muitas vezes, quando tinham que crer contra toda a condição, não deixaram de crer como Abraão. Você só vai saber se alguém de fato tem fé quando tudo estiver parecendo que está dando errado.
Porque quando tudo parece estar certo, você não precisa nem ter fé, é só pegar carona. Mas quando a coisa parece que vai dar errado, você vai ver quem de fato anda em fé. E se nós andarmos com pessoas de fé, nós seremos influenciados pela fé. Do mesmo jeito, se andarmos com pessoas sem fé, ou pessoas que têm pensamentos atravessados para todo canto, todo vento de doutrina, você vai acabar sendo influenciado por esse grupo. Então, vê depois com quem andais. Não, quer dizer que eu não posso conversar com um amigo de trabalho? Pode, deve, mas andar junto, buscar esse consumir daquilo que a pessoa está consumindo, não. A Bíblia nos deixa claro, para não sentar na roda com os escarnecedores. Aqueles que estão falando coisas que são fora da palavra. Se você andar com gente assim, você pode desviar, não vai, mas você pode desviar da sua fé. Aleluia. Verso 3. Pela fé, entendemos que todo o universo foi formado pela palavra de Deus. Nós temos engenheiros, advogados, professores, pessoas de todo tipo de formação. Como é que faz para construir um universo? Uma palavra de poder. Como é que faz para construir algo? Comece pelo fundamento da palavra da fé. Porque o universo que você conhece, que os cientistas tanto buscam conhecer, não foi formado de uma ameba, de um pó cósmico. Foi formado pela palavra de Deus. Então, em nome de Jesus, aprenda a crer, a ler a Bíblia, entender e crer nela. Se você precisar criar algo, como é que você vai fazer? Palavra. Fale pela fé aquilo que Deus já estabeleceu. Não, mas eu estou com uma dor aqui, não está funcionando. Fale. Eu falo para essa minha perna, para de doer, porque Jesus já levou sobre si todas as dores e enfermidades. Fale que a realidade vai ser criada. Foi formado pela palavra de Deus. Assim, o que se vê originou-se daquilo que não se vê. A situação que você não vê vai ser criada não pelo aquilo que você já está vendo, mas por aquilo que você fala, mas vê com os olhos da fé. Amém? Amém, Jesus? Aleluia. Verso 4. Pela fé, Abel apresentou a Deus um sacrifício superior ao de Caim. O pix lá foi maior do de Abel. Deus foi conferir no extrato. Assim, a oferta de fulano foi maior que ciclano. Mas não tinha pix naquela época. Mas vamos continuar lendo o texto, que eu creio que vai chegar a revelação. Com isso, mostrou que era homem justo, e Deus aprovou as suas ofertas. Embora muito esteja morto, ainda fala por meio de seu exemplo. A Bíblia, quando diz que da oferta de Abel e de Caim, diz que Deus se agradou de Abel e da sua oferta. Não era o valor, era o coração. A segurança e a certeza que para Deus devemos dar o nosso melhor, as primícias, aquilo que é a melhor coisa que a gente tem. Deus viu o coração de Abel, não o pix de Abel. Agora, por causa do coração, aquilo que ele apresentou foi agradável a Deus. Foi por causa da fé. Talvez o que Caim pensou, rapaz, eu trabalhei o ano e mês inteiro. Fui lá, não cheguei atrasado. Fiz meu horário de almoço direitinho. Saía no horário, às vezes até um pouco depois, para o chefe ficar vendo que eu estou trabalhando muito. E agora eu tenho que dar 10%? Conversa. Não tem que dar, não. Tem que só devolver o que é de Deus. Mas você só faz isso pela fé.
Não pode ser por constrangimento nem por necessidade. Porque Deus só vai receber a sua oferta e o seu dízimo se você fizer com alegria. Com entendimento e pela fé. Então eu vou parar de dar. Não, começa a ter fé. Aleluia. São as atitudes que mostram a fé. Porque a fé sem obras é morta. Foi a atitude de Abel que mostrou a Deus a sua oferta. Vira para esse amado aí do seu lado e diz assim: a sua atitude revela a sua fé. Aí faz uma pergunta assim com aquele olhar profético: como estão suas atitudes? Não, mas você não sabe o que está aqui por dentro. Mas a boca fala o que está cheio o coração. Não, é que eu sou hipócrita. Porque o hipócrita tenta mostrar algo exterior que não está no interior. Mas Deus vê o coração. Aleluia. Eita glória. Verso 6. Você está gostando da palavra? Eu estou amando. Aleluia. Acho que o culto vai acabar hoje meia-noite e 40. Aleluia. A gente já emenda com a vigília de amanhã. Verso 6. É impossível agradar a Deus a não ser pela fé. E aí o autor pergunta: por quê? Pergunta assim: por quê? Vira para a pessoa do lado: por quê? É impossível agradar a Deus sem fé. Por quê? Graças a Deus que o autor responde. Ele diz: porque qualquer um que deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que se preocupa o bastante para atender aos que o procuram. Você nunca vai buscar falar com Deus assim: hoje não tenho agenda. A agenda de Deus está livre para você. Aleluia. Não, outro dia tentei falar com Deus, Ele não me atendeu. Mas você falou em fé ou foi falar besteira? Senhor, ele diz: pé, está ocupado. Para essa ligação estou ocupado. Aleluia. Aleluia. Na versão transformadora diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Quem deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Você gosta de recompensa? Eu gosto. Pensa numa coisa boa. Romanos, capítulo 1, versículo 17, diz assim: as boas novas, ou seja, o Evangelho, revelam como opera a justiça de Deus, que do começo ao fim, diga, do começo ao fim. Aleluia. É algo que se dá pela fé. Você só consegue entender a justiça de Deus pela fé. Não, parece que Deus é injusto. Só pensa assim quem não tem fé. Porque quando você tem fé, você entende que Deus é a própria justiça. E que a justiça de Deus é diferente da justiça do homem. Aleluia. Eu sei que muitas vezes as pessoas podem, mais fácil a gente entender o que a gente entende como ser humano, como injustiça. Mas sabe que a maioria das vezes que eu me deparei com pessoas duvidando da justiça de Deus, era porque Deus estava sendo misericordioso com alguém. Assim, fez, aprontou, e aí? E agora? Mas se Deus perdoou, por que eu não vou perdoar? Não, é porque eu não concordo, quer dizer que a tua justiça é maior do que a de Deus. Porque a justiça de Deus, Deus é justo. Mas eu não vi o pastor Antônio apanhar. Nem é da sua conta. Mas Deus é justo.
Aleluia. Não, mas é que eu apanhei. Cadê o Robson? Robson disse, você não estava aqui naquele tempo do começo. Rapaz, levei couro. Então agora todo mundo tem que apanhar. Não, a época da graça. Aleluia. Chegou a época da graça. Agora, a graça, ela exige menos de nós do que a lei? Não. Não, esse negócio de lei era assim, você perdoasse 77 vezes, né? E na graça? Ixi, a barra subiu. A barra não diminuiu. O nível de exigência subiu. Porque o nível de capacidade nós vivemos pela fé foi multiplicado, porque veio o Espírito Santo habitar em nós. Aleluia. Aleluia. Quem pecou hoje? Vejamos. Abra comigo no livro de Romanos. Vamos testar aqui na ótica de Deus. Romanos 14, 23. Vamos avaliar. Poxa, está sendo gravado, eu vou levantar a mão. É ruim, hein? Mas Deus está vendo. Romanos 14, 23, eu vou ler pela versão da linguagem de hoje, diz assim: mas quem tem dúvida a respeito do que come, é condenado por Deus quando come. Não acho que devia comer carne de porco não, mas eu comi. Se você crê que não devia comer, por que comeu? Não, mas eu creio que posso comer, então coma. Mas eu não queria que outro comesse. Não é da tua conta. Nós vamos dar conta cada um das nossas decisões. Pois aquilo que ele faz não se baseia na fé. O que não se baseia em fé é pecado. Você fez alguma coisa que não tinha fé para fazer? Não, eu tinha fé para fazer isso, mas acabei fazendo aquilo. Pecou. Porque tudo que não provém de fé, que você não faz por fé, é pecado. Quando você sabe que devia fazer uma coisa e não faz, é pecado. Mas, e como é que a minha fé vai atuar? Faça o que tem fé para fazer. Faça aquilo que você tiver convicção pela palavra para fazer. Porque se nós não fizermos, eu tinha vontade de abençoar o irmão, então faça. Ah, mas não sei, o irmão aí, não sei o quê. Se não fizer, é pecado. Não vou nem perguntar de novo. Para andar em amor na época da graça, né, Rosa? Aleluia. Sabe de uma coisa? Eu, quando vou escolher sapato, tem alguma mulher que gosta de comprar sapato? Tem mulher que não gosta de comprar sapato. Meu Deus, diferente, né? E a mulher, você deve gostar de comprar sapato. Nenhum amém, então passou. Você não concordou, seja conforme a sua fé. Eu, quando vou comprar sapato, tudo começou com o Romão Magazine. Quem lembra de uma loja chamada Romão Magazine? Passou de 50. Se só conhece, já estiver perto dos 50. Ah, na internet tem, né? Tem lá a história. Eletroradiobras. Aí eu quero um sapato. Quando eu entro numa loja para comprar o sapato, eu sei exatamente o que eu quero. A cor, o número, se tem cadarço, se não tem cadarço. Eu sei o que eu quero. Porque eu já pesquisei, já passei, eu quero este aqui. Eu quero este aqui. Aí vai o vendedor no estoque, ele volta exatamente com aquilo que você pediu. Às vezes ele volta com tudo menos o que você pediu. Aí ele vai lá, ó, tem esse que tem laço, não quero com laço. Tem esse que tem cadastro, eu não quero com cadastro. E tem esse aqui que é parecido com o que você pediu. Mas tem dia que eu estou com tanta graça, já comi, porque se eu não comi, não compro. Aí eu falo, muito bem, eu preciso de um sapato. Então é o seguinte, esse não, eu já tiro, ponho para o lado.
Esse aqui. Eu sempre, quando eu tenho alguma dúvida, eu elimino as certezas. E eu faço isso com a palavra. Ah, mas eu não tenho certeza. Então elimine o que você sabe que está errado. Eu não sei bem como é que, se eu estou com fé ou não. Elimina o que você sabe que não é fé. Fé não é fingimento. Se está fingindo, não é fé. Não, eu vou orar por você, irmão. Ora aqui, está com uma dor aqui, eu vou orar. Tal, amém, amém. Parou de doer? Está doendo. Parou. Fingimento. Não, mas eu vou falar, o pastor veio orar e estou com dor, eu vou dizer que estou com dor? Sim. Porque isso não fere a minha fé se eu orar por alguém que está com uma enfermidade, uma dor, e a dor não sair na hora. Porque se eu for dizer que isso não funcionou, eu vou dizer que Jesus não funcionou quando curou o cego. Porque a visão foi crescendo no processo. Diga assim, fingimento não é fé. Vamos dizer diferente. Fé não é fingimento. Fé é certeza. Não, mas é que fica chato. Não, deixa ficar chato. Anda em fé. Se tiver certeza, faça. Se não tiver certeza, não é fé. Não, eu vim assim com uma impressão. Impressão não é fé. Sabe aquela certeza? Se eu disser, pega a chave do meu carro, é seu, a pessoa não vai. Ah, mas não, você vai pegar e dizer, obrigado. Não é impressão, não é opinião. Fé é certeza. Amém? Paulo fala isso a Timóteo. Ele diz, Timóteo, o fim do mandamento é o amor de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Fingimento não é fé. Não, mas é que eu senti. Sentimento não é fé. Mas não é uma certeza, não é um sentimento, não, é uma consciência. Oxe, não posso atender agora. Aparecendo nos filmes lá, Jetsons. A fé não é sentimento, mas não sentir. Sentindo ou não, se você tem convicção, pode até não sentir. Aquele menino ficou pior quando Jesus chegou perto. Talvez o pai assim, eu não senti que Deus Jesus fez um negócio aí, mas resolveu. Aleluia. Jesus não tinha dúvida. Eu não estou sentindo para orar pelo irmão que está doente. Não precisa sentir, ore, é palavra. Obedeça. Aleluia. Diga, fé não é sentimento. É certeza. Aleluia. Aleluia. Sabe, a nossa mente, que também pode ser traduzida como a nossa alma, é onde a gente pensa. Você pensa com a mente, que fica na alma. Você sente na alma. A fé é do coração. É uma certeza. Pode estar chovendo canivete aberto assim, o sol está nascendo. Aquela nuvenzinha lá, corre. Corre. Já chegou. Não, mas nem parece. A certeza age. A certeza corre. A certeza toma posse. Não, mas esse negócio de ficar falando de tomar posse. Então, a gente vai usar um exemplo para facilitar a compreensão. Mas você não precisa pegar com as mãos. Pode. Mas você precisa pegar com o coração. Aquela certeza, sem duvidar no seu coração. Marcos capítulo 11, versículo 23, fala da lei da fé. Se alguém disser, não precisa ser pastor, não precisa ser profeta, não precisa ser evangelista, não precisa ser apóstolo, basta ser alguém. Tem alguém aqui? Se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, ou seja, qualquer impedimento, se disser, sai, eu te ordeno, vaza daqui.
E vaza não é a mulher do vaso. Em nome de Jesus, e crer no seu coração, e não duvidar. É possível crer no coração e duvidar? É deixar a mente ficar pensando, eu creio, mas não sei, não está aparecendo. Porque a mente pode afetar o seu coração. Por isso é importante você manter a sua mente na palavra, para não deixar dúvida entrar no coração. Porque do mesmo jeito que a fé vem pelo ouvir, a incredulidade também vem pelo ouvir. Por isso você precisa vigiar, filtrar o que você escuta. Aleluia. Aleluia. Então a alma é ruim? Não. Mas precisa ser dominada, precisa ser sujeitada, precisa se submeter à palavra. Aleluia. Romanos capítulo 2, eu sei que você deve ter lido hoje pela manhã. Romanos 12, verso 2 diz assim: não imitem o comportamento e costume desse mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar. Olha o que Paulo está falando nessa versão, que é a transformadora, assim. Como é que você começa a mudar a sua condição? Pelo tipo de pensamento que você armazena na cachola. Aquela mulher do fluxo de sangue, ela pensou, tem uma versão que diz que ela pensou, e outra vez que ela dizia consigo mesma. Ela estava pensando, rapaz, se eu tocar na veste dele, eu vou ser curado. Porque se Jesus tivesse passando sério, ixi, eu vou tocar, mas não sei não, esse negócio aí, estão falando que se dá certo, mas não tinha sido curado. Olha como essa versão me deixa muito mais claro para entender. Transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar. Se não mudar a forma de pensar, não vai gerar fé. Se não aceitar o que a palavra de Deus diz, não desenvolve a fé. Então, lógica, professora, a lógica em substituição, se eu não mudar o modo de pensar, eu não gero fé. Mas e se eu mudar o modo de pensar? Segundo a palavra de Deus, eu acrescento fé. Jesus disse para aquele povo, ó geração incrédula. O que Jesus esperava que eles fizessem? Creia, pense, creia e ouça a palavra e aceite a palavra. Porque Jesus já tinha mostrado e já sabiam que Jesus era o Filho de Deus representando o próprio Deus aqui na terra. E como é que duvida? Mude, vira para essa pessoa com muito amor e diz assim, mude o seu modo de pensar. Diga assim, pense como a palavra. Aleluia. A fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Quem quer experimentar a boa, perfeita e agradável? Mude a forma de pensar, se não está pensando igual a palavra diz. Aleluia. Bom, vamos entrar na palavra da mensagem agora. Aleluia. Aleluia. Romanos. Vamos entrar na mensagem agora. Romanos capítulo 10, versículo 17. De sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra. Só acrescenta a fé se ouvir a palavra. Amém. Deixa eu dar um ajuste aqui. Da palavra que você crê. O ouvir não é o ouvir com o ouvido, tímpano. É ouvir no coração. A palavra da fé que pregamos. A gente não está aqui pregando palavra do sofrimento. Nós não estamos pregando a palavra da destruição. E tem pregador aí no mundo. Cavaleiros do Apocalipse. Ó, o negócio está ruim e está ficando pior.
Mas não está na Bíblia que as coisas vão ficar piores? Sim ou não? Sim. Mas eu vou crer no quê? Que eu vou estar no meio daqueles que vão ficar pior? Não, eu estou com Cristo. Eu estou colado nele. Eu sei porque Jesus disse que nesse mundo vai ter tribulação. Mas ele disse, então se conforma que a coisa está assim. Ele disse, tem bom ânimo. Mas peraí, se a coisa está ficando de mal a pior, eu vou ter bom ânimo? Como eu faço para ter bom ânimo no meio de um mundo contaminado? Como é que eu faço para ter fé quando o marido está internado? Nós vamos orar por uma pessoa. Como é que eu faço para ter fé? Porque muitas vezes o diagnóstico, as coisas que o médico fala, parecem ficarem piores. Como é que eu faço para ter fé? Jesus ele nos ensina. Eu já venci o mundo. Eu já venci o mundo. E você estando em mim, e as minhas palavras permanecendo em vós, pedir o que quiser, e vos será feito. Agora, isso só funciona quando a gente vai ouvindo a palavra, vai aceitando a palavra. Quando você ouve e acredita nela, diz, pode não parecer, mas eu creio. Um ex-cunhado do Aurélio dizia assim, Francisco, você é um vice-presidente da multinacional, você é um homem, deve ser inteligente, né? Para chegar nesse nível deve ser inteligente. Eu falei, de fato eu sou. Vou dizer que eu sou burro? Não, sou inteligente. Eu falei assim, sou. Você acredita nessa história de Adão e Eva? Pelo amor de Deus. Eu disse, pelo amor de Deus, eu acredito. Mas você sabe que não foi bem assim. É assim como a Bíblia diz. Mas é difícil de acreditar. Eu falei, pois é, para isso precisa ter fé. Porque se não precisasse acreditar, não fosse desafiador, qualquer um cria. Mas eu creio exatamente como está escrito. Eu aceito a palavra de Deus, que é clara, diz, perdoai-vos uns aos outros. Qual é a dificuldade de entender a clareza disso? Diz, creia e não duvide da palavra de Deus. Qual é a dificuldade de ter isso? Então diz, olha, tem bom ânimo, porque eu já venci, e você está em mim, eu estou em você, você está junto, vencemos juntos. Qual é a dificuldade de crer nisso? Precisar aceitar. A palavra que eu escuto e aceito, ela desenvolve a minha fé, ela estrutura a minha fé. Agora, se entra por aqui, sai por ali, mas eu ouvi, mas não reteu. Nós vamos reter a palavra. Aleluia. Como diria Paulo, eu tenho tantas coisas para falar. Depois você lê em casa, lição de casa, livro de Tiago, capítulo 1, verso 22 em diante, diz, não se engana fingindo. Não finja que creia, creia. Amém? Você pode ficar em pé? Aleluia. E eu vou ler o último texto. Tiago, capítulo 2, no versículo 14, o apóstolo Tiago nos diz assim, do que adianta, meus irmãos, dizerem que têm fé, se não a demonstrarem por meio das suas ações? Acaso esse é o tipo de fé que pode salvar alguém? A resposta é clara, implícita, não. Se eu tenho fé, eu tenho que ter ação correspondente. Como a fé vem, a fé por si mesma, verso 17, ao menos que você produza boas obras, está morta. A fé veio, mas você não pratica, você está matando a fé que recebeu. A fé que você desenvolve é aquela que você escuta, pela palavra de Deus, crê e aceita, e vai vivendo segundo aquela palavra. Tem uma transformação, uma mudança de hábitos, uma mudança de fala, uma mudança de atitude, por a fé que recebeu. E aí você vai fortalecendo e desenvolvendo a fé. Aleluia. Vamos orar. Eu não sei se eu vou falar correto. Taurino, é isso? Ele está internado.
Quantos creem que o poder de Deus pode alcançá-lo lá? Nós cremos por quê? Porque o pastor falou. Não é porque só eu falei, é porque Deus disse. Então, o texto diz que Ele enviou a sua palavra e os curou. Então é possível enviar a palavra e a pessoa ser curada. E nós vamos enviar a palavra. Você pode se juntar comigo, orando e crendo pela restauração completa da saúde de Taurino? Taurino Souza Neto. Pai, em nome de Jesus, como o Senhor disse na sua palavra, ao enviar a sua palavra, aquele que foi alvo daquela oração de Jesus, ele foi restaurado plenamente em sua saúde, em seu corpo, e nós oramos agora, e enviamos a tua palavra de poder. Taurino, seja curado, em nome de Jesus, porque de fato Jesus já levou sobre si todas as dores e enfermidades. Nós declaramos o seu corpo reagindo e desenvolvendo fortalezas, resistências contra toda bactéria, contra toda infecção, contra tudo aquilo que tenta contra a vida dele. Nós chamamos a existência e ordenamos: Satanás, solta qualquer que seja a ação maligna tentando roubar a vida deste homem. Nós chamamos vida e vida em abundância para ele, para viver, para presenciar e crescer junto com a sua família, desfrutando do melhor. Pai, sabemos que o mundo está no maligno, mas aquele que está em Cristo, o maligno não toca. E declaramos sobre a vida de Taurino a tua paz, o teu poder, porque o Senhor disse que se alguém está entre nós enfermos, chama os presbíteros, e a oração da fé curará e salvará o enfermo. Declaramos saúde, cura completa sobre Taurino, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. 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 Queridos, a fé crê e pratica. Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço pela oportunidade de compartilhar da tua palavra poderosa, eficaz, que nunca muda. Pai, nós cremos que a tua palavra tem poder para fazer aquilo que foi designada. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos acrescentou em revelação da tua plena vontade, do teu conhecimento, sabendo, Pai, que a fé, ela opera maravilhas. A tua fé, ela age, ela funciona, ela opera, ela constrói através daquilo que falamos. E nós falamos fé, nós construímos o nosso futuro pela nossa oração, a oração de fé. Pai, pode ser que 1000 caiam ao nosso lado, 10.000 à nossa direita. Muitos podem não crer, podem duvidar do seu poder, podem duvidar que o Senhor é um Deus bom, mas nós não duvidamos. Nós temos certeza plenamente, convictos estamos, que o Senhor é o Deus, é o Pai, e que trabalha para aqueles que esperam em Ti. Obrigado, Pai, porque o Senhor, Pai, se alegra na prosperidade dos Teus servos. Obrigado porque João disse que faria votos pela nossa prosperidade e saúde. Pai, do mesmo jeito, a saúde do nosso corpo, que é próspera, nossos sentimentos, nossos pensamentos, a nossa alma é próspera, por isso nosso bolso é próspero, por isso nosso corpo é próspero, porque temos o Senhor e a força do seu poder agindo em nós. Agindo Deus, quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? Você já ouviu essa música, né? Amém? Tem algum recado final? Podemos praticar? João 7,53. Não sabe o que é, então fique. Quem sabe a revelação pode ir para casa. Se você não tem revelação, senta e abre a Bíblia. E como diria um cidadão lá no meu trabalho, e todos foram para sua goma. Aleluia. Ou foram para suas casas. Amém. Pai, eu despeço a tua igreja com a paz que excede todo entendimento. Paz e alegria é uma característica daqueles que andam em fé. Eu declaro uma semana abençoada, de vitória, de prosperidade, de saúde plena e de alegria. Uma alegria que não é passageira, uma alegria que é permanente. Em nome de Jesus. Amém. Dá um abraço no irmão, com o irmão, irmã com irmã. Amém.
Vão em paz, não pequem mais, no nome de Jesus.